Bom dia. Bom dia, professor. Hoje deu coro todo mundo junto, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Ó, eu enviei as provas de vocês, dois conteúdozinhos básicos, facinhos. Eu disse a vocês que daria continuidade aqui da vogal temática, certo? Mas antes, eu queria falar sobre três coisinhas que eu coloquei na prova sobre sufixo, e eu queria que vocês dessem uma olhadinha. É só uma questão que está falando sobre isso, sobre sufixo deixa eu ver aqui, sufixo adverbial, sufixo de nacionalidade e sufixo superlativo ou de intensidade. O que isso quer dizer para cada um de vocês? Primeiro, sufixo adverbial. Já ouviram falar? Sim ou não? Não. Não. Deixa eu ver aqui, tá todo mundo? Tá. No sufixo adverbial, eu tenho as terminações o mente, antigamente, advérbio, as circunstâncias que as coisas podem acontecer. Nesse caso, quando a gente vai trabalhar com a classe gramatical advérbio, sempre a gente pensa assim, as circunstâncias da ocorrência do verbo. Mas, na verdade, o advérbio trabalha com um outro advérbio, com um adjetivo ou com um verbo. Quando eu tiver no finalzinho da palavra, e anotem isso aí no caderno de vocês, do lado, sufixo adverbial, palavras terminadas em mente, provavelmente, antigamente, infelizmente, essas são as terminações que eu tenho do sufixo em relação ao advérbio, certo? Meu povo, liguem Certo. as câmeras de vocês. Pelo menos um de vocês, liguem essas câmeras. Essas aulas são gravadas. Depois vem a coordenação perguntar por que as câmeras estão desligadas. Esse controle eu não tenho como ter. Eu posso solicitar que vocês liguem as câmeras, mas não tenho como ligá-las por vocês. Não tem uma câmera ligada nessa turma hoje. Nenhuma delas. Então, em relação ao sufixo adverbial, as palavras terminadas em mente. Pronto. Lembrem-se disso que vocês vão precisar dessa informação para uma questão da prova. Assim como, na mesma questão, o sufixo de superlativo. Lembram do que é superlativo? Quando a gente estudou, quando vocês estudaram, a gente fala gente porque vem intrínseco, né? Que nas aulas de gramática vocês devem ter visto em algum momento o aumentativo e o diminutivo. E lá no aumentativo, eu tenho aumentativo superlativo. Lembram disso? Sim. E o que quer dizer isso, Caio? O superlativo? É o kit. Não, lembro do aumentativo e do diminutivo, só isso. Pronto. Aumentativo mais, diminutivo menos. Superlativo é o superaumentativo. Nesses advérbios, nesses sufixos, eu vou ter a terminação íssimo, muitíssimo, ou a terminação érrimo, o chiquérrimo, que na verdade é para ser chiquíssimo também. Essa terminação de íssimo, imo e érrimo, magérrimo, também é uma terminação, é um sufixo de superlativo, para mais, bem para mais, tá? Anotem, Certo. eu vou colocar bem aqui o slide. É, deixa eu ver bem aqui qual é o espaço que eu vou colocar.
Só um minuto. Vogal temática, formação. Para que vocês anotem rapidamente. Cadê sufixo, gente? Desinência. Lá nos afixos. Aqui, ó. Terminações. Anotem. Terminações. Obrigada, Paulo. Tá aqui, ó. Primeiro, sufixo adverbial. Sufixo adverbial. Eu tenho as terminações mente. Sufixo adverbial. Mente. No sufixo superlativo, sufixo superlativo, eu tenho a terminação íssimo, íssimo, eu tenho a terminação imo, e eu tenho a terminação R. E por último, superlativo de nacionalidade. Aliás, sufixo de sufixo de nacionalidade. Tudo isso são terminações de palavras. Nacionalidade. Nesse caso aqui, eu tenho o ex ou o exa. O que que isso significa? Inglês, inglesa. Francês, francesa. Certo? Isso eu queria chamar a atenção de vocês em relação a uma questão da prova que vai falar justamente sobre isso. Sobre esses sufixos, essas terminações. Aqui, o sufixo a gente tem que lembrar que ele vai estar naquela parte de afixos da palavra, que eu tenho a raiz, o radical, e com ela, que é a significação menor da palavra, eu vou trazer estruturas e colocar ou no início ou no final. Na prova, vão aparecer questões objetivas no finalzinho da prova, para que vocês olhem para a estrutura da palavra e determinem como é que ela foi construída. Certo? Se ela foi construída só com o sufixo, se ela foi construída só com o prefixo, ou simultaneamente com os dois, ou pelos processos de formação, de composição, e se a composição é por aglutinação, ou se ela é por justaposição. Lembrem-se disso em relação ao que a gente já viu. Na vogal temática, anotaram isso aqui? Eu posso mudar o slide? Pode. Tá. Na vogal temática, que a gente viu estava vendo na aula passada e ficaram algumas dúvidas, eu disse que ia trazer hoje, tá aqui, ó. A vogal temática é a vogal que se une ao radical da palavra. A função desse morfema, formador de palavras, é ligar o radical às desinências. Aí eu vou perguntar uma coisinha que eu falei para vocês na aula passada. Qual é a diferença entre desinência e derivação? Qual é a diferença entre as desinências e a derivação?
Ó, na desinência, essas colocações de desinências, elas vão flexionar uma palavra existente. Ela não traz formação de palavras novas. A derivação, sim. Lembrem-se, quando a gente for trabalhar em relação à derivação, lembrem-se dos substantivos primitivos e derivados. É como se eu pegasse, em relação às desinências, eu coloco desinência de número, desinência de gênero. As desinências vão só flexionar uma palavra já existente, enquanto a derivação, eu crio novas palavras usando aquele radical. Então, quando ele fala aqui, ó, a função desse morfema, da vogal temática, formador de palavras, é ligar o radical às desinências. Então, se eu tenho, por acaso, na vogal temática, a palavra menino com ozinho no final, a vogal temática é O. E ela vai servir para ligar se, por acaso, eu tiver a desinência também de número, e for meninos. Deixa eu colocar aqui como exemplo. Eu tenho a palavra menino, onde esse ozinho é uma vogal temática. É uma vogal temática de desinência de gênero. Mas, logo em seguida, eu venho com a palavra meninos. O O é a minha vogal temática. Vou colocar ele preto aqui. É a minha vogal temática. Enquanto esse Szinho aqui, ó, sublinhado, é a minha desinência de número. Colocando ele no plural. Sendo assim, esse O faz a ligação entre o radical, que é meni, essa partezinha que está aqui, ó, sublinhada de vermelho. A vogal temática faz a ligação entre a desinência de número. Essa é a função da vogal temática aqui, porque eu também vou ter vogal de ligação. Aí aqui, ó, vogal temática. E olhem aqui. Lembre-se que o radical é um elemento mórfico que contém o significado básico das palavras. A mesma coisa de menino, a mesma coisa de ferro aqui, ó. Radical de ferro que vai dar origem a outras palavras. Aí eu lembro a vocês, quando eu falar de desinência, eu tenho flexão de um radical já existente, de uma palavra já existente. Na derivação, eu tenho radical como formador de outras palavras. Esse radical vai trazer afixos. E o que são os afixos? Vão se juntar ou o sufixo ou o prefixo para formar uma nova palavra. A partir de um radical, ele vai formar novas palavras. É justamente o que faz aqui com o fer. Eu tenho um radical que eu vou trazer, aqui é um sufixo, ó, vou sublinhar aqui, ó. O O é o sufixo, o agem é um sufixo. Peraí, sublinhar. O ugem também é um sufixo, mas eu posso também colocar um prefixo. Me dê um exemplo de uma palavra em que eu posso colocar o prefixo aqui no ferre e formar uma nova palavra depois da derivação. Colocando o prefixo. Aqui eu tenho só palavras formadas a partir do sufixo. Agora eu quero prefixo. Enferrujado. Eu tenho prefixo e eu tenho sufixo. Certo? Diferença entre desinência e derivação. Alguém que possa me responder, por favor. Caio, teu microfone está ligado, diz.
Qual é a diferença que eu tenho entre desinência e derivação? Se eu tivesse lembrado, eu teria colocado essa questão na prova. É porque eu não gosto de pedir conceito. Mas se eu tivesse lembrado, na hora que eu estava elaborando essa prova, eu teria colocado uma questão fazendo essa pergunta para vocês. Desinência, flexão de palavras. Derivação, formação de palavras novas a partir do radical. Mais uma vez, a desinência, ela é flexão de uma palavra já existente. Deixa eu anotar aqui. Onde é que eu tô? Vogal temática, aqui. Diferença entre desinência e derivação. Desinência, flexão de palavra, já existente. Eu vou colocar masculino barra feminino ou singular barra plural. Enquanto na derivação, formação de novas palavras a partir de um radical. Certo? Anotaram? Calma aí. Tá. Pronto. Todos os demais, ok? Sim. Então, vamos lá. Tá aqui. Então, daqui eu vim para desinências. Isso aqui a gente já falou. As desinências são morfemas que indicam as flexões das palavras. São acrescidas no final dos termos e podem ser nominais ou verbais. Aqui a gente estava falando de desinência nominal. Exemplo, amigo, amiga, que é a desinência nominal de gênero. Por fim, o tema. É a união do radical com a vogal temática. Por exemplo, estuda, onde estude é o radical, né? E o A é a vogal temática. Pronto. Classificação, verbal ou nominal. A verbal, a gente vai lembrar que é de acordo com as conjugações verbais. Lá na vogalzinha temática, de acordo com as conjugações verbais. Primeira conjugação, terminadas em AR. Segunda conjugação, terminadas em ER. Terceira conjugação, terminadas em IR. Mas ele também diz que há exceções, porque todas as regras terão suas exceções. Há exceções que são chamadas de formas atemáticas. Nos verbos, essas formas ocorrem no presente do subjuntivo. Por exemplo, cante. É do verbo cantar, mas eu tenho que eu cante. Aí ele já vai tirar essa vogal temática e ela não vai ter tema. Terceira conjugação, venda. Que ele venda a casa. Que ele venda o notebook. Subjuntivo é uma hipótese, tá? Não esqueçam que o subjuntivo trabalha com hipótese, possibilidades. Parta, do verbo partir. De acordo com isso aí, eu teria uma conjugação terminada em R. Mas o final do verbo do subjuntivo vai ficar que eu parta.
Então, eu tenho vogal temática que trabalha em relação aos nomes, que é a desinência nominal, e aqui a gente está falando da desinência verbal. Lembrando que é de acordo com as conjunções, mas que eu tenho também as possibilidades atemáticas, no caso dos verbos no presente do subjuntivo. Tudo bem? Deixa eu colocar assim, a mesma distância que está o do Paulo, mas não dá, porque meu computador fica bem pertinho de mim. E aí? Até aqui, tudo bem, gente? Beleza. Nominal, a gente já falou, né? Substantivos terminados em A. Nesse caso aqui, os nominais também a gente vai lembrar que eles não flexionam. O que isso quer dizer? Não flexionam. Por exemplo, a palavra casa, a casa. Se eu troco esse azinho que tá aqui, ó, pelo O, por exemplo, eu já vou ter outra palavra. Não é flexão dela, mas eu tenho um formador de outra palavra, que fica caso. Escola, eu não vou flexionar. Escola é escola. Não posso trocar o A pelo O, por exemplo. Escola. Não flexiona. Sala, a mesma coisa. Não posso trocar a vogal temáticazinha que tem aqui no finalzinho. Sala sempre vai ser sala. Não posso trocar o A pelo O. A vogal A, terminada em a vogal O. Os substantivos terminados em O, por exemplo, prato, se eu troco o O pelo A, eu já tenho uma outra palavra. Não tenho mais o mesmo significado, o mesmo sentido que eu estou dando na palavra original. Copo, se eu troco o O pelo A, também eu tenho uma nova palavra. Livra, eu vou ter um verbo conjugado, se eu trocar o O pelo A, certo? Entendidos em relação a isso daqui? Beleza. Em relação às atividades, aqui tem uma observação de exceção. As palavras terminadas em vogais tônicas. Quais são as vogais tônicas, meus amores? Lembram-se? Quais são? O que, professora? Vogais tônicas. Quando é que eu tenho a tonicidade nas palavras? Quando uma sílaba da palavra é a mais forte. Pronto, perfeito. Quando a sílaba da palavra é mais forte. Então, nesse caso, eu vou ter as vogais acentuadas, que são as mais fortes nas palavras. As palavras terminadas em vogais tônicas não apresentam vogal temática. Por exemplo, café, sofá, picolé, cajá. Elas representam as formas atemáticas. Assim, as vogais temáticas nominais estão somente nos nomes átonos, ou seja, naqueles que são pronunciados com menos intensidade, que não são acentuadas, tá? Porque a gente também tem que lembrar uma coisinha que eu estava até vendo com os meninos do 4º ano, que a gente deve ter visto também em acentuação gráfica, que eu tenho acento tônico, mas não obrigatoriamente o acento gráfico. Então, as palavras terão a sua tonicidade, mas as vogais não serão tônicas. No caso da palavra casa, que a gente acabou de ver aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Casa, escola, sala. Eu não tenho vogais tônicas, eu não tenho vogais acentuadas. É isso que ele traz aqui na exclusão, certo? Deixa eu olhar bem aqui. Não vou abrir para que vocês vejam, mas a prova de vocês também está aberta no meu computador. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisinha que eu devo... Não dá para ver não, né? Dá não, que eu não pedi para mostrar para vocês. Deixa eu ver mais alguma coisinha aqui. Prefixos de negação, vejam também. Meu Deus, tá difícil demais essa prova. Hã? Tá muito difícil essas questões aí. Eu tô aí. compartilhando com vocês. Dá pra ver? Dá não. Ó, lembrem-se dos prefixos de negação para responder uma das questões. Deixa eu ver aqui outra. O significado desses prefixos. O que isso quer dizer? Por exemplo, quando eu estou falando de prefixo de negação, é aqueles que vão dizer a ação contrária.
Exemplo, organizar. Qual é a ação contrária de organizar? Caio? Qual é a ação Desorganizar. Desorganizar. Então, o prefixo de negação é o des. Esse des é com Z ou é com S? Como assim, tia? Ó, deixa eu abrir agora, eu vou voltar lá para o que vocês estão. Entendi, não, isso aí. Deixa eu ver bem que assim, prefixos. Eu tenho a palavra organizar. Qual é a ação contrária de organizar? Desorganizar. Desorganizar. Eu estou perguntando se esse des do início, esse prefixo de negação, ele é escrito com... Peraí. Ele é escrito com D-E-S ou D-E-Z. D-E-Z. Por quê? Agora aí. Paulo, o que é que você acha? É escrito com D-S ou D-E-Z? Tá desligado o áudio. Com S. Ó, açãozinha básica. Todas as palavras que terão prefixo DEZ, elas terão que ser ligadas à quantidade 10. Dezena, 19, 17, 16. Somente essas palavras serão escritas com prefixo DEZ. As demais que não tiverem ligação com a quantidade 10 será escrita com DES. Então, é desorganizado. Pensem nos prefixos de ação contrária. Culto. A pessoa que é culta. Quem não é culto é o quê? Vocabulário aqui. Inculto. O que mais? Pensar aqui em outra. A pessoa que é responsável. Qual é o significado contrário? Responsável. Irresponsável. E aí? Irresponsável. Esses aqui são os prefixos que a gente tem de ação contrária. Vão aparecer questões também em relação a esses prefixos. Procurem qual é a raiz da palavra. A partir dessa raiz, vocês vão ver se eu tenho prefixo, sufixo, se eu tenho os dois. Deixa eu ver aqui outra coisa que eu preciso falar com vocês. As derivações. Parasintética, a derivação imprópria. Vejam esses conceitos para vocês responderem às questões. Os tipos de derivação. Também vai aparecer questões sobre isso. Prefixação, sufixação. Aqui tá ok. Outra coisa. Não, o resto tudo é prefixação e sufixação. O que era mais importante, eu falei sobre vogal temática. Outra coisa é esses sufixos que eu falei bem no início da aula, o sufixo adverbial, o superlativo e o de nacionalidade. Os demais, todos foram falados, todas as questões foram trabalhadas. E como eu disse a vocês, eu faria essa retomada. Deixa eu até fechar logo aqui antes que eu abra de novo essa prova. Pronto, fechei. Eu falei para vocês que eu queria que vocês me dissessem em relação às questões que ficaram para responder, o que é que vocês têm dúvida nesse conteúdo para a gente trabalhar. Vogal de ligação. Lembram de vogal de ligação que ele fala que não é para confundir com a vogal temática?
Olhem nas questões aí o que vocês têm dúvidas para questionar, para perguntar, para a gente responder. Que a prova é amanhã. A outra coisa que eu tinha que falar com vocês. Eu recebi a informação de que as provas chegaram aqui em Teresina ontem. Eu vou pegá-las hoje à tarde ou amanhã pela manhã. Assim que eu terminar as correções, eu coloco na plataforma, né, no sistema, e eu aviso a vocês, mando mensagens para que vocês olhem as notas. É mais provável que eu vá buscar essas provas só amanhã, porque hoje eu tenho aula até às 18 horas. Mas assim que eu terminar as correções, eu aviso para vocês. A ideia era que essas atividades, essas notas estivessem no sistema uma semana antes, mas aí a gente está com esse problema de envio de material para a gente, né? Mas aí ela já me avisou que entregaram aqui as provas e eu vou lá pegar para fazer a correção. Aí a sugestão é que vocês façam as provas amanhã e logo que vocês terminem de fazer essas provas, a escola já faça a impressão. Para que logo que apareça alguém que esteja a caminho de Teresina, já mandem para a gente não ter dificuldade com essa correção de vocês e que estejam as notas. Até que vocês ficam sem saber a nota que foi tirada na prova passada e saber qual é a situação de vocês, né? Vamos lá? Questões? Cadê o livro de vocês? Cadê as questões que foram respondidas por vocês? Deixa eu ver bem que é a nossa última agenda. Tá aqui, ó. Nossa última agenda. 208 a 210, 218 a 220, 226 a 229. Sara, você teve acesso a esse material, Sara? Como? Você teve acesso a esse material das questões? Não. Pessoinha, eu te Não. mandei quais? Eu te mandei alguns, não mandei? Ou não mandei nada para você? Quando termina essa aula, não. Eu falo quando terminar essa aula, porque eu vou entrar logo em outra. No intervalo dessas aulas, eu vou tirar foto dessas páginas de atividade e vou te mandar, tá, Sara? Tá. Agora vai ser a aula de 9 horas. Logo em seguida, eu tiro as fotos e te mando para que você estude. Os demais que têm material em mãos, dúvidas em relação à atividade. Paloma, meu bem, tá tudo bem? Tudo certinho? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não. Tudo ok? Sim. Tá. Nada em relação às atividades? Paulo, Caio? Por enquanto, não, tia. Só na hora da prova. Vocês têm quanto tempo para responder a prova? Eu acho que é até 1 hora. São quantas provas amanhã? Eu acho que é 5 é 4. Eita, eu acho. Tu não viu o Ei, roteiro, não? tia. Oi, meu bem. Eu não sabia que tinha prova essa semana, não, tia. Eu vim saber terça-feira. Como assim, pessoa? Porque sempre quando acaba a prova de matemática, eles dão uma semana sem prova e retornam na outra. Deixa eu dizer isso a vocês. É porque assim, a gente tá sem o calendário anual. Quando a gente começou o ano, a gente tinha um calendário pronto, com todas as datas de eventos, datas de prova, tudo organizado. Com a história da pandemia, tudo mudou. E aí eles estão reorganizando, reestruturando esse calendário. Mas pra gente, pra mim também, não seria prova essa semana. Tanto é que eu só me toquei que essa prova seria agora, porque eu vi uma mensagem aleatória no grupo, mas não veio a informação pra gente num calendário. O que vai acontecer? Eles anteciparam em uma semana, porque precisam reorganizar esse calendário para que vocês tenham uma semana de folga a partir do dia 25 de julho. Então, a gente tem que dar uma olhada. Vai ser mais de uma semana, porque, na verdade, a gente vai ter aula até o dia 25 de julho e só retoma as atividades dia 3 de agosto.
Então, é um pouquinho mais de uma semana. Isso é o que está acontecendo. Assim, ó, lembrando a você. Ah, vai ter férias? Hã? Não entendi, Caio. Vai ter férias? Pois é. 10 dias, 8 dias, 10 dias mais ou menos, sim. Esse calendário, eu estou falando para vocês de acordo com o que eu recebi na outra escola daqui. Que eles já organizaram e mandaram tudo para a gente para falar sobre a recuperação, a data de prova, de entrega de prova, tudo, né? Tá tudo distribuído, né? Aí, então, eu acho que a mesma coisa vai se encaixar, porque vai ser o mesmo período de folga para todo mundo. Se o litoral tiver liberado para viagem, vai estar todo mundo se encontrando na praia nesse período, do dia 25 até o dia 3 de agosto. Então, Nossa. eles tiveram que antecipar para que a gente possa trabalhar com vocês os conteúdos de recuperação. Eu espero que não precisem fazer prova de recuperação. Mas se precisarem, a gente vai buscar os conteúdos que vocês... Eu até tenho que ver com a coordenação qual é a diretriz que eles adotam em relação a isso. Porque se fica a meu critério, ou se eu preciso abordar todos os assuntos que foram trabalhados nesse semestre. Se for, né? E qual vai ser a forma de avaliação. Mas o que eu fiquei sabendo é que a gente antecipou em uma semana a bateria de prova. Para que... foi isso mesmo. Então, mas vocês receberam o roteiro que dia? Na segunda? Não foi não? Na segunda-feira pela manhã ou à tarde? Eu acho que foi. É porque eu não tinha olhado, não. Ai, tu é ótimo. Pois, meus amores, é basicamente isso que eu falei com vocês na prova. Os 2 assuntos, processos de formação de palavras. Vejam também esses processos que eu tenho falando sobre... eu coloquei aqui... É no outro slide. Nesse daqui, deixa eu abrir bem aqui. Vai já acabar. É esse. Outra palavra, falando sobre estrangeirismo. É esse daqui, ó. Estrangeirismo. Hibridismo, né? Ó. Lembrem-se de hibridismo, que eu tenho línguas diferentes para formar uma palavra. Tá aqui os exemplos. Redução ou abreviação. Eu tenho a redução das palavras, quando elas são muito longas. Ontem eu estava com a minha filha estudando com ela e ela falou assim, ela está falando sobre conto científico, de ficção científica. E eu falei assim, coloca falando sobre ETs ou extraterrestre. Aí ela ficou olhando para mim, o que uma coisa tem a ver com a outra, que é a redução de um, né? Extraterrestre é a redução, eu tenho ET. E ela não sabia, então entra nesse caso aqui também de redução ou abreviação. A onomatopeia é simples. Eu tenho estrangeirismo, é o processo que consiste em introduzir uma palavra de um idioma estrangeiro dentro do português. Aqui, eu trouxe alguns exemplos. Consiste em adaptar a grafia do idioma estrangeiro para o português. Exemplo, abajur é derivado do francês, algodão do árabe, lanche do inglês. E também podem ter as palavras que são colocadas na nossa língua, mas que elas não são aportuguesadas. Elas vêm do jeito que a gente fala elas no inglês. Network, mise-en-scène, pizza. A gente fala sem colocar nada do português. Isso no estrangeirismo. Acrônimo é a mesma coisa de sigla ou siglomização. Pronto, coloquem essa observação aí, ó. Acrônimo, sigla ou siglomização é o mesmo processo. Acrônimo, siglomização ou sigla é o mesmo processo. Isso aqui eu falei. Neologismo, a gente falou lá do penseiro, né? Que é uma palavra nova para atender uma necessidade. Basicamente isso.